Hoje, vou propor uma recomendação da parte do Senhor Jesus que precisamos levar em conta na nossa caminhada e que, entre outras coisas, aponta sim para a questão da santidade, pois se obedecermos ao Senhor nesse ponto proposto, estamos indo na direção da vida de santidade. Isso logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Começamos essa nossa conversa com a seguinte afirmação: vivemos a vida de santidade quando nós obedecemos à orientação do Senhor. Nós vamos conversar então a respeito de uma situação específica que Jesus fez uma recomendação e aí pensar em como podemos obedecer nessa situação específica. E claro, podemos aplicar essa situação para outras tantas coisas. Você pode pensar mais a respeito e, quem sabe, aplicar em outras situações da sua vida. Vamos conversar a respeito disso e realmente isso é uma conversa. Você pode participar. É importante que você participe dessa conversa para que possamos aprofundar ainda mais esse ensinamento. Você pode fazer isso através do espaço de comentários. Deixe lá suas observações, coloque lá o seu testemunho, apresente as suas perguntas e vamos conversar mais a respeito dessa realidade de que precisamos realmente, para viver uma vida de santidade, obedecer à vontade do Senhor. O exemplo que nós vamos pegar para essa nossa meditação é de um texto do Evangelho, onde Jesus diz que no mundo passamos por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. No Evangelho de João nós encontramos esse texto registrado. Mundo aqui não é no sentido de mundanismo, de coisas erradas, de coisas que as pessoas muitas vezes falam dentro da igreja, tem que deixar o mundo. Não, é no sentido do local onde nós vivemos, é o local onde convivemos. É exatamente o mundo em si, onde nós temos as nossas experiências, onde passamos pelas situações que nós vivemos. Então, mundo aqui é o lugar onde nós vivemos realmente. Não é na questão de deixar o pecado, deixar o mundo, não é nesse sentido. Jesus disse que nós poderíamos passar por aflições. Ele revelou essa possibilidade. Então, quando elas acontecem, quando as dificuldades se apresentam, nós não podemos ficar questionando tanto assim o cuidado do Senhor. Por quê? Se nós ficamos mais inquietos com relação às angústias ou não queremos enfrentá-las, tentamos negá-las, achamos que se fingirmos que elas não estão acontecendo não tem problema, nós perdemos o que Deus tem para apresentar no meio de tudo aquilo. O Senhor pode ter um propósito, inclusive, no meio da angústia, pode ter o propósito de te mostrar que Ele te dá força para que você possa enfrentar aquela dificuldade, que você tem condição de superar aquilo com a direção que Ele tem a apresentar. O Senhor tem um propósito no meio de tudo isso. Então nós não podemos ficar angustiados demais no meio das dificuldades, no meio das aflições, no meio dos problemas que acontecem. Nós não podemos deixar que as aflições sejam o centro da nossa vida. Eu não nego que nós precisamos, aliás, antes eu recomendo isso, nós precisamos aprender a desabafar. Não devemos ficar apenas com aquela preocupação de falar só das coisas boas, das coisas positivas, tentar não atrair coisas negativas, falando de coisas negativas. Não, eu entendo que nós devemos olhar para as situações e quando elas estão nos incomodando, dizer com todas as letras, isso não está legal, isso está incomodando. Mas isso não pode ser o centro da nossa observação. O centro da nossa observação é que o Senhor está cuidando de nós, é que o Senhor está nos orientando, é que o Senhor está conosco, mesmo no meio da dificuldade. Então nós precisamos sim aprender a desabafar e a ouvir desabafos, a lamentar e a ouvir lamentos. Nós precisamos sim disso. Nós não devemos ficar só com essa preocupação de falar só coisas boas e positivas, porque então vai atrair e essa coisa toda. Não é esse o objetivo, pelo menos não nestas mensagens, não na forma como eu vejo a pregação do Evangelho. Mas nós precisamos tomar cuidado, sim, para não deixar isso tomar conta demais do nosso dia. Ficarmos tão inquietos e tão angustiados no meio dos problemas que só pensamos nisso, só olhamos para isso. Até porque o Senhor Jesus nos disse que nós devemos ter bom ânimo. E Ele próprio também nos deixou a sua paz. Ele nos chama a ter bom ânimo e Ele nos chama a vivermos essa paz que Ele próprio nos deu. Se Ele nos deu essa paz, é porque
para que nós tenhamos a vida com base nisso também. Então nós não podemos deixar, logo na primeira dificuldade, tudo isso ir embora. Entregar simplesmente o bom ânimo que devemos ter e entregar a paz que o Senhor tem para nós por conta dos problemas e das dificuldades. Nós não podemos fazer isso. Nós devemos manter a paz do Senhor no nosso coração, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, sabendo enfrentar os problemas. Essa é uma dica de Jesus para que nós possamos obedecer à vontade do Senhor. E quando nós obedecemos à vontade do Senhor, nós estamos indo na direção do caminho da vida de santidade. Nós precisamos conhecer muitas coisas a respeito do Senhor. Efésios no capítulo 6, versículos de 10 a 20, fala sobre a questão da armadura de Deus, de se revestir e estar pronto para poder enfrentar no dia mau, para que possa então ter o encaminhamento adequado nesse dia mau. O dia mau é o dia da angústia. Nós precisamos aprender mais das coisas do Senhor para que nós possamos estar prontos para enfrentarmos as dificuldades quando elas se apresentam. Nos momentos mais tranquilos, parece que é fácil levar as coisas adiante. E nesses momentos nós também devemos tomar cuidado com as tentações. Mas nos momentos das dificuldades, parece tão difícil levar à frente as coisas. É nesse momento que nós devemos ter bom ânimo, ter a paz do Senhor no nosso coração e saber que podemos contar com Ele para enfrentarmos todas essas coisas. Aqui no nosso espaço, no nosso canal, nós divulgamos através do Ministério Compartilhando, por conta do site compartilhandonaweb.com.br, nós divulgamos várias mensagens a respeito das coisas do Senhor. E nessas mensagens nós aprendemos mais a como nos revestir com essa armadura do Senhor para que possamos enfrentar no dia mau e permanecer firmes nesse dia. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, deixa aí o seu like nesse nosso vídeo para que ele possa talvez ser recomendado a outras tantas pessoas, para que também outras pessoas possam se revestir e ter mais conhecimento sobre se revestir a respeito da vontade do Senhor para resistir no dia mau. Porque todos esses ensinamentos que nós passamos na Bíblia nos ajudam a nos revestirmos para enfrentarmos o dia mau, para enfrentarmos a dificuldade. Bom, eu tenho dito que desobedecer ao Senhor é ir contra a vontade dele. Claro. Então, para que vivamos a vida de santidade, nós precisamos obedecer ao Senhor. Desobedecer ao Senhor é pecado. Esse é o nome exato. Ainda que existam classificações humanas de problemas que as pessoas executam, situações que as pessoas fazem que parecem coisas mais sérias e menos sérias, qualquer desobediência que nós fazemos espiritualmente na presença do Senhor já é pecado. Nós temos que tomar cuidado com essa questão da obediência e fugirmos da desobediência, para que possamos viver, sim, debaixo da vontade do Senhor, para que possamos experimentar a vida de santidade realmente. Se o Senhor Jesus nos disse para termos bom ânimo, se Ele nos deixou a sua paz, se nós deixamos de lado o bom ânimo diante das dificuldades que se apresentam, se nós deixamos de lado essa paz, nós estamos desobedecendo ao Senhor, nós estamos indo no caminho do pecado, estamos distantes da vida de santidade. É importante nós termos no nosso pensamento todas essas informações que o Senhor Jesus nos passou. Ele nos chama para ter bom ânimo, Ele não diz que nós não teremos angústias, diz na verdade que nós passaremos por aflições. Ele próprio mostrou que é possível, sim, se inquietar diante de uma situação, lá no Getsêmani, quando ele faz a oração, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, contudo seja feita a sua vontade. Ele mostrou que as situações podem nos inquietar, nos incomodar, mas também nos mostrou, contudo, faça-se a tua vontade, que é melhor estar sempre debaixo da vontade do Senhor. E mesmo nesse momento de angústia e de inquietação, nós devemos olhar para o Senhor e crer que Ele está cuidando de nós. Insisto, não é questão de ficar fugindo da realidade do problema, tentando dizer que não está acontecendo o problema, mas crer, mesmo no meio do problema, mesmo desabafando e falando a respeito do problema, crer que o Senhor está cuidando de todas as coisas. As aflições podem nos incomodar em alguns momentos, pode parecer que o chão se abriu e ficamos abalados diante daquelas questões complicadas. O dia mau se aproxima muitas vezes, nós enfrentamos sim algumas dificuldades, mas ainda que nós fiquemos chateados por algum tempo, isso não pode estragar o nosso dia, porque nós precisamos ter bom ânimo. E mesmo no meio da chateação, nós
nós precisamos lembrar que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor tem um propósito no meio de tudo aquilo e que Ele vai realizar a sua vontade. Nós devemos, então, com bom ânimo, enfrentar todas essas situações, enfrentar as dificuldades, independente de se elas são sérias demais ou se elas são simples, porque para cada pessoa, às vezes, é diferente. Existem situações que são bobas para umas pessoas e que para outras são muito sérias, e existem situações que são sérias para todas as pessoas. Independente da dificuldade que se apresente, tenha bom ânimo. Busque a vontade do Senhor, viva essa paz que o Senhor Jesus deixou para você. Saiba olhar para o problema e dizer que não está legal, que está incomodando, mas crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, que Ele está com você no meio dessa dificuldade. E lembrando sempre que todas, absolutamente todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós obedecermos ao Senhor, nós estamos indo na direção da vida de santidade. Toda essa meditação serve para pensarmos a respeito de enfrentarmos as dificuldades com bom ânimo, crendo que o Senhor está cuidando de nós em todo momento. E quando nós obedecemos isso, nós estamos indo na direção da vida de santidade. E você pode aplicar essa mesma ideia para tantas outras coisas, tantas outras recomendações que nós encontramos na Bíblia, para obedecermos de fato ao Senhor e irmos na direção da vida de santidade. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.